é um tema que vai iniciar com a Gordon Allport, e é um tema que, na verdade, teve uma grande reviravolta no mundo, né? Se nós pensarmos de maneira geral, sobretudo no que diz respeito àquelas formas de preconceito mais explícitas, sei lá, como a passeata da Ku Klux Klan. Isso existe hoje em dia, mas isso tende a se tornar cada vez mais incomum. Mas isso não quer dizer que o preconceito, em sentido estricto, esteja perto de acabar. Ao contrário. Enfim, como a gente vai ver hoje, o preconceito ele não é só explícito, ele é sobretudo sutil, e esse é de contingências que mantém, por assim dizer, esse tipo de atitude. Gente, então no nosso AVA, eu deixei também um slide com o conteúdo da aula de hoje, com uma breve resumida. Aliás, gente, enfim, tá gravando, mas deixa eu fazer propaganda de novo. Gente, eu preciso da ajuda de vocês demais, demais. Eu encho vocês de chocolate, de guardar-chuvinha de chocolate. Eu aceito, eu pago o suborno que for, mas eu preciso que vocês me ajudem, gente, com a pesquisa que eu estou desenvolvendo sobre as atitudes dos brasileiros frente à vacina da Covid-19 e as variáveis psicológicas em nível individual. Principalmente pelo fato de todos os pesquisadores desse time serem pesquisadores que estão alocados em capitais, né? Eu na capital do Paraná, Thales na capital de Minas Gerais, professora Natália em Santa Catarina, né? Em Florianópolis, também na capital. A gente está com dificuldade de atingir os interiores, os rincões. Então, beleza, se quiser responder, vai ajudar demais mesmo, mas eu acho que cada um deve conhecer alguém que mora lá no interior, um parente, alguma coisa. Se vocês puderem, gente, me ajudar mandando o questionário para esse cara, eu vou ficar aí, grato para o resto, eu ia falar para o resto da vida, não, vou levar para o túmulo essa dívida comigo, volto depois que eu morrer para agradecer vocês. Eu vou colocar aqui, gente, o link. E aquele negócio, né? Eu podia estar matando, podia estar roubando, estou aqui fazendo ciência, que não ganha nada para isso, é voluntário. E o nosso objetivo é influenciar mesmo a tomada de decisão nesse momento crítico que a gente está vendo da vacina. A psicologia ela tem que oferecer respostas, ela não pode ficar em cima do muro esperando as coisas acontecerem. Então, a gente está indo para frente, né? E a nossa forma de dar resposta é consciência, pronto, né? E, enfim, eu acho que é até uma medida de aprendizado para vocês, porque esse questionário, ele é uma tradução, na verdade, de um inventário de uma outra pesquisa que foi publicada na Personality and Psychology, Psychology, né? um dos maiores periódicos de psicologia do planeta. Enfim, a gente adaptou um instrumento aqui para nossa cultura. Inclusive, os autores do instrumento, a gente passou para os caras, eles aprovaram. Enfim, é uma pesquisa que já passou pelo comitê de ética, os dados são todos sigilosos. Então, gente, ajude, né? Entre do lado da força da ciência e dê aquela mão para a gente. Bruna Gostinski. Boa noite, Bruna. Boa noite. Bom, então vamos lá. Hoje, então a gente vai falar de preconceito. Então, a primeira coisa é definir que preconceito não é um sinônimo de discriminação. Um preconceito é, como a gente viu, uma atitude. E uma atitude, como a gente bem sabe, é uma categoria de valor deletéria ou positiva em relação a algo ou em relação a alguém. Nesse caso, o preconceito, ele tende a ser, sobretudo, uma categoria de valor deletéria, né? Nesse caso, que subtrai capital social, mas relacionada a alguém. Aliás, essa é a definição do Gordon Allport, lá da década de 40. Basicamente, tem muito a ver com a forma como nós mentalmente organizamos as nossas cognições, né? É algo que vai se explicar muito, ao meu ver, pela teoria cognitiva. Gente, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Qualquer coisa, vocês me gritam, tá legal, gente? Porque na hora que tá compartilhando, eu acabo não vendo aqui o texto. Aí só dão aquela gritada
que eu volto. E hoje, enfim, vou dar uma comentada para puxar o saco do colega, vai que ele assiste depois no YouTube. O meu colega de pós-doutorado, que fez pós-doutorado comigo entre 2017 e 2018, na Universidade da Estudo de Medicina, Cássio Nunes Marques, foi hoje sabatinado pelo Senado aqui no Brasil, 10 horas de sabatina, olha quanto assunto, né, esses caras têm. Enfim, foi aprovado. Enfim, não é propaganda nem nada, mas é legal, né? Quando você conhece a pessoa, talvez eu me arrependa no futuro, mas, enfim, eu acho que é uma das pessoas mais brilhantes, ao meu ver, que já passou por aquela casa, né? Ó, compartilhei aqui. Gente, então hoje nós vamos tentar responder 4 perguntas acerca do preconceito. Primeiro, qual é a natureza e o poder do preconceito de maneira geral? Segundo, quais são as fontes sociais do preconceito? Terceiro, quais são as fontes cognitivas do preconceito? E por fim, talvez a pergunta mais óbvia, mas que a resposta não é tão simples assim, quais são as consequências involucradas no preconceito? O primeiro ponto a destacar... Peraí, deixa eu liberar aqui a entrada da colega. O primeiro ponto que eu gostaria de destacar, ao meu ver, foi um documentário que eu assisti. Eu acho que todo mundo devia assistir também. Chama... a tradução seria mais ou menos Cortesia Acidental. Enfim, é liderado por esse fera aqui. É um músico chamado Daryl Davis. O que esse cara faz? Esse cara ele faz o seguinte: ele converte supremacistas brancos, né, membros da Ku Klux Klan, em pessoas normais, né? Ele simplesmente ataca a crença das pessoas de que elas são uma raça escolhida, blá blá blá, aquele blá 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 todo, né, de racista. Ele converte, né? Ele faz as pessoas mudarem de ideia. E isso é incrível, gente. Isso é incrível. E como que ele faz isso? Ele faz isso conversando com as pessoas. Ele vai nessas passeatas da Ku Klux Klan nos Estados Unidos, ele vai em encontros. E qual que é o risco, gente, que esse cara sofre? Logo de cara ser morto, né? Pensem nisso, né? Os caras odeiam negros, etc, etc, e você vai no encontro dos caras, né? Esse é o cara. Aliás, olha aqui, ó, ele com fotos com membros da Ku Klux Klan, etc, etc. É um documentário incrível, né? Ele ataca o ódio com o amor, literalmente, né? Imagine você ser legal com um racista, né? Com um cara chato, né? Ele consegue. Ele converte as pessoas para o lado bom da força, é incrível. Enfim, no documentário ele conta que mais de 250 pessoas já abandonaram a Ku Klux Klan por lá e se tornaram amigos dele. Ele é, inclusive, um dos maiores colecionadores de itens do planeta da Ku Klux Klan, e ele diz que é importante que esses itens existam para que a história seja contada. Ao meu ver, o que esse cara faz é brilhante, né? Ele pode parecer muito pequeno, mas é um ato muito grande, é um ato de hombridade, é um ato de coragem, né? Você encarar o ódio de frente, mudar as cognições do indivíduo e levar aquele indivíduo a ter, eu ia falar uma vida normal, né? Mas uma vida menos odiosa, né? Uma vida mais tolerante, uma vida mais de braços abertos, por assim dizer, para o próximo. Enfim, esse aqui é o meu novo ídolo, Daryl Davis. Esse cara é demais. Esse cara é muito, muito fera, né? Então, você quer combater o racismo? Então, vá contra os racistas de frente, né? Debata com eles. Mostre que você é uma pessoa. Essa é a proposta radical, por assim dizer, do nosso colega. Bom, o primeiro ponto, então, é nós definirmos o que vem a ser preconceito. Então, em breves palavras, é um julgamento negativo pré-concebido.
aqui a gente tem que ir pela etimologia da palavra. Quando eu falo um julgamento pré-concebido, é diferente, por exemplo, da teoria da autopercepção, que primeiro você vive uma situação, você sente as emoções, depois você forma a sua cognição. Não, é uma cognição que você forma antes daquele encontro, né? Antes de se encontrar com aquele grupo, com aqueles indivíduos, e ela é apoiada por estereótipos. Deixa eu puxar aqui para mim. Ô, Kaique, você tá aí, cara? Ah, é? Ó, tô acompanhado hoje, hein? Como vai, família? Tudo bem? Tudo bem? Legal, hein? Legal. Aliás, estão todos os colegas aqui de turma. Exatamente. Kaique, Kaique tá parecendo aquela propaganda do Neymar, que ele vai andando assim na praia, sabe? E falando assim no celular. Kaique, me diga uma coisa. Quando eu falo de um... Deixa eu pensar aqui. De um punk, o que vem na sua cabeça? O quê? Um punk. Punk? Ah, punk. Isso. Veio moicaninho básico. Meu primo é punk, na verdade. Cabelo moicano. Ok. Quando eu falo para você de um japonês, o que vem na sua cabeça? Ué, uma pessoa asiática com os olhinhos puxados, né? Ok. Quando eu falo para você fechar os olhos e imaginar um pato, o que vem na sua cabeça? Um patinho amarelo. Um pato amarelo. Nossa, demais. E a gente nem combinou esse roteiro. Tudo isso, todas essas descrições que você me deu, o moicano do punk, o olho puxado do asiático e o pato amarelo são o que nós chamamos de esquemas cognitivos. Não dá para nós conhecermos todos os punks do planeta, todos os patos do planeta e todos os asiáticos do mundo. Então, nós organizamos essas categorias na forma de esquemas, atalhos. E muitas vezes esses atalhos são falhos. Concorda comigo? Por exemplo, Sim. Se eu for hoje morar no Japão, com a minha própria esposa, que não é oriental, e tiver um filho lá no Japão, ele vai ser japonês, mas o olho não é puxado, né? Aliás, Sim. pato amarelo. Eu nunca vi pato amarelo. O pato amarelo que você Sério? tem é o patinho de borracha do desenho animado, imagino eu. É um esquema cognitivo. Enfim, é sempre o pato amarelo. E da mesma forma que o punk. Ele poderia não ter moicano, né? Ele poderia ser uma pessoa, inclusive, apaisano, né? Isso é um esquema cognitivo. Isso é o que nós chamamos de estereótipo. Agora, tem um equívoco, geralmente, quando nós falamos de estereótipo. Nem todo estereótipo ele é negativo. Por exemplo, você falar que o pato é amarelo, isso não é negativo. Amarelo é uma coisa bonita. Agora, alguns estereótipos são negativos, são deletérios, e nós podemos chamar eles, inclusive, de estigmas. Por exemplo, o que dizem de brasileiros em Portugal, Kaique? Você sabe o que dizem de brasileiros em Portugal? Não, eu sei que a gente chama o português de burro. Isso esse é um exemplo de um estereótipo negativo. É uma generalização que nós fazemos em relação a um grupo. E eu digo para você com toda certeza, é impossível nós chamarmos todos os portugueses de burro. De burro, eles não têm nada, né? Agora, eles costumam chamar, por exemplo, nós de bandidos. Aliás, na Europa, de maneira geral, o Brasil é conhecido como uma espécie de floresta amazônica com prostíbulos, drogas à vontade e carnaval. 365 dias por ano. E não é. Sabe, pode parecer um pouco com isso, mas não é. Né? Não é. Aqui, então, nós temos 2 pontos. Um outro exemplo. O que você diria, Kaique, sobre a sensibilidade dos alunos de psicologia? Eles são pessoas humanas, sabe disso eu estou falando? Ah, sim. Sim. Geralmente são as pessoas mais sensíveis que eu tento encontrar, né? São pessoas mais sensíveis, por exemplo, que os alunos de direito? Sim. Isso um estereótipo positivo.
Se a gente imaginar, né? Se nós imaginarmos que todos os alunos de psicologia são mais sensíveis, né, do que os demais, isso é um estereótipo positivo. E isso tende a agregar. E isso não tem nada a ver com preconceito. Preconceito é um estereótipo que nós formamos, é um tipo de generalização, mas é um tipo de generalização deletéria, negativa. Aliás, pergunto aqui para a turma, acho chato eu falar de filosofia, mas vocês tiveram uma disciplina chamada Pressupostos do Pensamento Filosófico? Sim. Ó, colega disse que sim, todo mundo disse que sim. Enfim, eu não sei o que vocês estudaram nessa disciplina, mas geralmente, quando eu aplico essa disciplina, um dos autores que eu trabalho é um cara chamado Norbert Elias, e ele tem um livro chamado Os Estabelecidos e os Outsiders, onde ele explica o preconceito com base na localização geográfica dentro de uma cidade. Você morar no bairro X ou no bairro Y já é um motivo para você ser enxergado de maneira diferente. Enfim, é grande a história aqui para explicar, mas nessa cidade em específico. É como se a cidade tivesse 3 bairros e cada bairro vai abrigar uma classe majoritária. O bairro 1, a zona 1, é os ricos da cidade, é o top. Seria o que aqui em Curitiba? O nosso Batel, talvez, Kaique? O nosso Jardim Social, o nosso... Qual mais, gente? Eu esqueci o nome dos bairros de Curitiba. Seria um bairro top, né? Bem abastecido, com pessoas bonitas para lá e para cá. Policiamento, que é algo que não existe em lugar nenhum, vai ter nesse bairro, né? Você vai ter a elite dominante. Nessa cidade vai ter também um segundo bairro, que é um bairro intermediário, um bairro que é residencial e industrial. Seria como se fosse, eu acho que o nosso SIC, aqui, a nossa cidade industrial. Claro que a gente está pensando lá na Inglaterra, né? Estou tentando fazer. E haveria um terceiro bairro, que seria a Zona 3, que é o mais precário. Eu chamaria talvez o Cachimba aqui, ou... Enfim, eu não conheço muito as regiões. Agora, o que os sociólogos perceberam na época ao estudar o relacionamento entre as regiões? Que a região 1 e a região 2 não queria saber de jeito nenhum da região 3. Era só o cara da região 3 chegar, ele olhar o currículo e falar, não, fudeu, você é da região 3, sai fora, né? Sai fora. Aqui o pessoal da região 3 era chamado de sujo, de pessoa não confiável, de pessoa que não entendia as tradições da cidade, que as crianças eram pequenos delinquentes, etc, etc. E aqui 2 coisas aconteciam. Primeiro, por conta desse preconceito, as pessoas dessa região tinham menos oportunidades comerciais e, consequentemente, eram mais pobres mesmo. E segundo, acontecia algo que nós chamamos de viés de confirmação. Eles ouviam tanto que eles eram bandido, que eles eram zica, que eles eram... Aliás, eu vi o seu meme, eu gostei muito, Kaique, esses dias o Charles Xavier. Isso é muito bom, né? Muito bom, né? Então eles ouviram tanto essa história do Charles Xavier que eles ficaram chave mesmo, né? 30 anos depois que os sociólogos voltaram lá, a região 3 continuava medonha, né? Era um beco perigosíssimo, etc, etc. Então, o preconceito a gente pode ilustrar a princípio por essa ideia, por um estereótipo, né? Com uma generalização coletiva feita em relação a um grupo. Bom, deixa eu abrir aqui. Deixa eu puxar a tela de novo aqui, gente. Qualquer coisa, vocês me dão aquele grito. Hoje seria bom comer uma pizza, hein, gente? Realmente. Quando voltar o presencial, eu vou dividir com o Kaique. Kaique paga 80% e eu faço logo um vintão ali, né? Gente. Tem a pizzaria ali, a Detroit, na avenida ali, perto do Santa Quitéria. São meus... Então deixa que eu pago o frete, Hipster. Aí você paga o resto. Ah, garoto bom, hein, gente? Esse é o garoto bom. Gente, então aqui só alguns exemplos de racismo. Por exemplo, de preconceito. Por exemplo, nos Estados Unidos... Aliás, deixa eu cortar para mim. Muito chato ficar vendo esse slide aqui. Nos Estados Unidos, depois dos atentados de 11 de setembro,
em cada 10 americanos relatava que tinha percepções negativas em relação aos muçulmanos, né, que percebia os muçulmanos como pessoas ruins. E aqui eu posso perguntar, gente, todos os muçulmanos, eles são terroristas? É óbvio que não, né, senão o mundo já tinha acabado, né, que nós temos 1 bilhão de muçulmanos no planeta. Um outro exemplo é a obesidade. E, aliás, há 3 décadas, os psicólogos sociais tentam aferir quais são os preconceitos relacionados à obesidade e como eles afetam na vida das pessoas. Então, aqui, segundo a literatura, a obesidade ela vai afetar o número de amigos do indivíduo, a probabilidade dele se relacionar com alguém, sobretudo no longo prazo, não apenas no curto prazo, a possibilidade de estabelecer família, a possibilidade de conseguir emprego, de conseguir promoção, de conseguir se manter no emprego e também de alcançar cargos chaves. Aliás, alguns psicólogos sociais defendem, inclusive, que o preconceito contra obesos vai superar até, em algum nível, o preconceito racial e o preconceito de gênero, né? Então, é um preconceito que existe de fato. Um outro exemplo é o preconceito relacionado à orientação sexual. 8 em cada 10 americanos homossexuais relatam já ter sofrido bullying na escola. É muita gente, né? Se você imaginar, sei lá, 1 milhão de pessoas, nós estamos falando de 800 mil pessoas sofrendo bullying. É muita gente. Um outro exemplo de preconceito é o preconceito contra a idade, né? Mais especificamente contra idosos. Aliás, esse preconceito ele tende a ser, inclusive, mais sutil e inconsciente do que consciente. Por exemplo, você vai lá na clínica, lá visitar o idoso e fala com ele que nem criança, sabe? Gente, tudo bem, eu entendo, né? Você está sendo carinhoso, etc, etc, mas isso é um comportamento discriminatório. É uma pessoa adulta e que merece ser tratado como outra pessoa adulta. Não é porque ela não é produtiva nesse estágio da vida que ela deve ser infantilizada. E um outro exemplo muito forte, né, que se plasma no presente, é o preconceito contra imigrantes, né? Aliás, nós vivemos aí na última década, né, uma década, nós estamos numa crise migratória que é impulsionado sobretudo pela baixa estabilidade dos governos e também por ascensão de movimentos terroristas como o Estado Islâmico. E o fato é, ninguém quer receber imigrantes, gente. Na Europa, chega lá o barquinho das pessoas afogadas, você tem que resgatar e já jogar ele de novo no mar, gente, é terrível, senão o governo ele tem que pagar uma multa imensa, tal. Na Itália, eu vi isso bem de perto, então chega o cara, por exemplo, na Sicília, né, que é uma ilha, eles mandam para o continente, aí no continente manda para a França, na França manda para não sei onde, um ping-pong, né, de imigrantes e as pessoas aí sofrendo no meio disso, etc, etc. Bom, agora eu vou cortar o meu slidezinho aqui. Bom, então, aqui só separando. Preconceito, julgamento negativo, ou seja, uma atitude. Agora, discriminação é a materialização do comportamento que tende, nesse caso, a advir da atitude, ou seja, um comportamento negativo injustificado. Aqui é importante a gente dizer. Então, por exemplo, eu não deixo alguém entrar na minha loja. Aliás, aqui eu posso até pegar o artigo 5 da Constituição. De acordo com o artigo 5 da Constituição, ninguém pode ser discriminado em virtude de cor, raça, gênero, credo, etc, etc. Suponha que eu trate alguém mal por conta da orientação sexual, por conta da orientação religiosa, por conta do gênero dele, e não por conta dos seus atos em si, né? Isso é discriminação. E hoje, né, vai se sobressair 2 tipos de discriminação em sentido estricto. A primeira é o racismo, ou seja, que são atitudes preconceituosas, são comportamentos baseados em raça. Como nos Estados Unidos, eu comecei aqui hoje mostrando o caso do Daryl Davis, né? Mas hoje nos Estados Unidos é um dos debates mais fortes de todos,
inclusive no período eleitoral. No primeiro debate entre Joe Biden e Donald Trump, aliás, no único, né, que aconteceu tete a tete, antes do veaco pegar o Covid, ele foi questionado, né? E aí, o que você acha dos supremacistas brancos, das pessoas que ficam pregando ódio? E aí não respondeu, ele falou, a América, né, tem pessoas boas, etc, etc. Existe hoje, gente, uma ascensão de movimentos racistas, discriminatórios, e alguns deles milícias armadas, e todos com ideologias muito parecidas com as ideologias de ódio do passado, como, por exemplo, a ideologia do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, né, na Segunda Guerra Mundial. O segundo tipo de racismo muito presente, ainda hoje, menos presente um pouco nos países ocidentais, em comparação com os países orientais, é o sexismo, as atitudes preconceituosas baseadas em gênero, né, em sentido estricto. Bom, um primeiro ponto a se destacar são os tipos de preconceito. E aqui a gente pode falar em uma atitude dupla. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu estou fazendo uns slides muito feios, né, gente? Só tem texto, não tem nada. Quem quer olhar para aquilo? Bom, aqui a gente pode falar de dois tipos de preconceito. Um é o preconceito implícito e outro o preconceito explícito. O preconceito explícito, ele é, como o nome diz, declarado, e ele é, sobretudo, consciente. A pessoa sabe que ela está sendo preconceituosa. E um exemplo claro são as manifestações da Ku Klux Klan, ou ainda os atos de violência perpetrados pela Ku Klux Klan. Agora, um outro tipo de preconceito que, ao meu ver, é talvez mais preocupante na sociedade contemporânea, como na sociedade brasileira, é o preconceito sutil. É aquele que não vai se manifestar exatamente na forma de um comportamento, mas vai se afetar na forma de ações pontuais aonde exista o critério raça como definidor. Um exemplo interessante, e acho que vocês já viram em algum lugar esse tipo de pesquisa, é uma pesquisa feita geralmente com pessoal de recrutamento em RH. Você junta os caras e mostra a mesma foto, um negro e um branco, por exemplo, correndo. E você pergunta pro cara, o que o cara tá fazendo? Aí o branco, esportista, né? Isso aí, com certeza, né? Tá cuidando da forma, né? Aí o negro, correndo da polícia, né? Indo aprontar um crime. Aí você coloca lá a foto de um branco fazendo grafite. É arte, né? Arte moderna. Negro fazendo grafite. Pichação, vandalismo, ódio. Branco de terno. Empresário. Negro de terno. Segurança, motorista, etc, etc. Isso é o racismo sutil. Não sei se vocês entendem claramente o que eu estou falando. Aqui eu disse de racismo, mas muitas vezes existe o sexismo. Vou dar um exemplo de um tipo de atitude que eu passei. Uma vez, eu estava indo dar uma aula e havia uma outra professora também, e ele pegou tipo uma van, assim, né? E o motorista da van perguntou: onde vocês estão indo? Da aula, né? Da aula, estamos aqui de terno, estamos aqui passando calor, da aula. Aí o motorista virou assim e falou: já sei, você, apontou para mim, é o professor dos doutor, né, dos advogados, e você é a professorinha das crianças. Apontou para ela assim. Só que ela não é professora das crianças, professora também, doutora, tal. Aí ela meio que engoliu ali, acho que não estava num bom dia, assim. Aí eu falei, não, cara, ela é professora também de mestrado em 1000 graus, né, tal. Pessoa aí para dar aula em nós. Aí ele virou para ela, bem sério assim, e falou: minha filha, quem que vai dar bola para você? Você é só uma menina, né? Tem que fazer coisa de menina. Enfim, aí depois a gente desceu da van, ela chorou, etc, etc. Gente, não foi a intenção, eu tenho certeza, do cara da van humilhar ela, não foi a intenção. É disso que eu tô falando, foi um tipo de ação totalmente sutil
e totalmente inconsciente, né? Ele simplesmente falou o que ele estava pensando. Foi preconceituoso pra caramba, foi chato, foi. Mas é disso que eu estou falando. É o preconceito cotidiano. Aquele. Uma coisa é você identificar ali o cara, sei lá, né, da Ku Klux Klan gritando morte aos negros. Esse é fácil de ver, né? Esse é o explícito. A outra coisa são esses pequenos preconceitos do dia a dia. Um outro exemplo são estudos de laboratório, como se fosse um videogame, sabe? Aqui, ó, tem o Kaique aqui para. Kaique, então imagina o seguinte, Kaique. Te passei aqui um videogame, aí eu falo: olha, Kaique, você atira sempre que aparecer alguém perigoso, ok? Alguém perigoso é alguém armado, né? Aí, beleza. O que esses estudos mostram? 60% dos que são alvejados, sem nada na mão, sem arma, são negros, entende? Então, só o fato de ser negro, o cara vê que, por exemplo, o secador de cabelo é arma, o guarda-chuva é arma, e isso se plasma, inclusive, em números reais. A polícia americana, por exemplo, ela mata proporcionalmente 4 vezes mais negros desarmados, que eles acham que estão armados, do que brancos desarmados. De novo, creio eu, claro que o policial ele pode também ser da Ku Klux Klan e sair com esse objetivo na rua, mas eu acho que não. Eu acho que aqui se trata de um racismo sutil, e esse preconceito sutil ele vai afetar a percepção, como você percebe o fenômeno, né? Agora, um último exemplo. Eu tô parecendo tia véia, né? Fica contando história da própria vida, mas em São Paulo, minha mãe mora em Guarulhos, e, enfim, quando eu morava por lá, eu dava lá numa faculdade, mais ou menos a 16 quilômetros da minha casa. Eu pegava um caminho que chamava Marginal Tietê, e eu tinha um vizinho que era professor negro, cirurgião plástico, ricaço, né, com carrão top, né, que também dava aula nesse mesmo lugar. E um dia ele me perguntou assim, falou: Tiago, quantas vezes já foi parado pela polícia na Marginal Tietê? Eu falei: nossa, que pergunta estranha, né? Eu falei: eu nunca, não sei, eu nunca fui parado pela polícia na vida, eu nem sei como que é. Por que eu seria? Aí ele olhou para mim bem triste, ele falou: pois é, eu faço o mesmo caminho que você todos os dias, o meu carro é muito mais da hora que o seu, eu sou muito mais bonito que você, mas eu já fui parado 8 vezes esse ano. 8 vezes, né? 8 vezes. E aqui, gente, pode falar o que for. É o fator raça. É simplesmente pelo fato dele ser negro, o cabelo meio comprido, assim, tipo, como que chama? Dread, né? Dread. Enfim, isso, de alguma forma, ao meu ver, mexia com o preconceito sutil das autoridades policiais, ao ponto deles identificarem o meu vizinho, cirurgião plástico, como um potencial criminoso e eu como um cidadão de bem, né? Aliás, era mais fácil eu estar cometendo ali o terrorismo, no caso, do que o vizinho em questão. Aliás, se ele estiver vendo aí, ó, um beijo para ele. Acho que não está vendo, né? Deve ter algo mais importante para fazer na vida. Deixa eu cortar aqui para. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. Deixa eu ver, já está compartilhando. Gente, nesse gráfico aqui, em específico, será que eu consigo dar zoom nisso, gente? Tipo a velha surda, né? Mexendo aqui no. Aqui, ó. Pronto. Nesse gráfico, perguntado lá nos Estados Unidos, pelo Instituto Gallup, a seguinte questão desde 1930. Você votaria em um presidente negro se ele fosse capacitado, qualificado para o cargo? Se nós olharmos aqui, e a retinha vermelha é a do sim, e a retinha azul é a do não. Se nós olharmos para essas duas retas, o que acontece? Ao longo dos anos, aumenta o número de pessoas que diz sim e diminui o número de pessoas que diz não. Aliás, o final dessa contagem vai coincidir com 2008,
a data em que o primeiro presidente negro norte-americano, Barack Obama, é eleito. Então, a gente pode dizer que, de alguma forma, o preconceito está reduzindo em algum nível nos Estados Unidos. Nossa, professor, mas você está mostrando passeata da Ku Klux Klan, professor, e o George Floyd, professor, e o movimento Black Lives Matter, existe tudo isso. Mas esse gráfico que eu estou mostrando para vocês, ele vai indicar uma mudança indubitável de atitudes explícitas e conscientes. Isso não quer dizer, contudo, que o racismo sutil, inconsciente, não declarado, ele continue presente na sociedade americana, assim como eu acho que está de fato, né? Bom, nesse caso, formas sutis de preconceito. Um exemplo claro é a discriminação do mercado de trabalho. E aqui no Brasil é indubitável, dependendo do seu padrão. E aqui eu não estou falando apenas do padrão racial, né? Eu posso colocar todos os outros padrões que eu falei aqui no começo, como, por exemplo, ser imigrante, a religião ao qual faz parte, o peso, ainda variáveis relacionadas ao status financeiro, etc., etc., o currículo aqui, muitas vezes, é uma variável trivial, né? Dependendo da circunstância, aquele indivíduo que vai se enquadrar no grupo conhecido ali como o estabelecido, né? Ou seja, como o platô daquela sociedade, ele pode solapar o grupo estigmatizado, por assim dizer. E quando nós falamos desse preconceito automático, desse preconceito sutil, nós estamos falando principalmente da ação neural das áreas mais primitivas do cérebro, e mais especificamente a amígdala. Eu não sei se vocês se aprofundaram nisso em neuroanatomia, mas a amígdala, ela é um regulador de emoções, né? Tanto é que a ausência da amígdala ou algum tipo de deformidade quanto ao tamanho da amígdala pode levar o indivíduo, inclusive, a ser imune a emoções. Aliás, aqui vale aquele estudo clássico do... nossa, gente, me fugiu o nome aqui. Phineas Cage, né? Phineas Cage, que no século XIX era um minerador, colocou ali a bomba para explodir, não calculou muito ali a distância, e uma barra de ferro entrou aqui pelo queixo, saiu. Aliás, deixa eu cortar para mim, cansei de olhar esse slide aqui, acho que vocês também cansaram. Então, a barra entrou aqui no queixo, saiu aqui no topo da cabeça, o Phineas Cage ficou, eu ia falar, ficou bom. Não, não ficou bom, né? Ele ficou 4 meses entre a vida e a morte, mas depois que ele foi para casa, né? Depois que ele recebeu a alta, o que mudou nele? As atividades neurais e também o comportamento. Ele era incapaz de sentir emoções e não tinha também filtros emocionais em relação às suas ações. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Segundo a literatura, em um determinado dia, ele estava em casa e o pé da filha dele estava pegando fogo. Também, criança, gente, a minha aqui, se deixar, faz a mesma coisa. Estava pegando fogo. E a mulher gritou, né? Acuda! Salve! Né? E ele com o jornal ali. Peraí, só terminar essa parte aqui, tranquilo. Tem um outro episódio que conta que ele tá andando com a mulher da rua e ele solta a mulher dele e vai agarrar uma outra mulher lá, falando, nossa, que linda, né? Enfim, e por conta desse comportamento antissocial, os últimos dias da vida de Phineas Cage foi muito triste. Ele virou, na verdade, atração de circo, né? Ele ficava no circo com a barra mostrando a cabeça, tipo, ó, saiu aqui, viu? Eu tô vivo ainda, né? Tô deformado. Enfim, então a amígdala, ela é um processador de emoções. E quando nós falamos desse preconceito sutil, nós notamos em laboratório um comportamento diferente da amígdala. Então, em estudos laboratoriais, de novo, ressonância magnética, monitorando o cérebro do cara, e você vai piscando foto de pessoa branca, foto de criança, etc, etc. Quando nós falamos de grupos estigmatizados, como, por exemplo, muçulmanos, negros, estrangeiros, etc, etc. Vai variar em cada cultura, né? Mas quando você colocava a foto do indivíduo estigmatizado, a ação da amígdala do cara
era muito diferente, né? Se dava em um padrão distinto, né? E esse aqui, ao meu ver, é o principal vetor, né, nesse caso neurobiológico do preconceito, né, desse preconceito sutil, né, que é muito diferente daquele preconceito explícito lá da Ku Klux Klan. Lá naquele lá você tem que ser socializado, né? E não é difícil lá nos Estados Unidos, né? Você vai, de repente, lá você vai numa igreja, o pastor é Ku Klux Klan, ele já pega ali as crianças, já começa ali ideia, e quando você vê, você já foi socializado, já mudou todo o seu sistema de valores, ideias e percepções, mas aqui é consciente, né? Esse preconceito implícito, esse preconceito que se dá de maneira automática, ele também guarda relação com a socialização, com as variáveis cognitivas que nós adquirimos nas nossas experiências ambientais, mas aqui, como que eu posso dizer? O indivíduo ele não tem exatamente controle desse tipo de cognição. São coisas, como eu disse aqui, o motorista aqui da van, com o caso da colega, ele ofendeu muito a colega em questão, para falar a verdade, mas eu tenho certeza absoluta que não era a intenção dele. Era tipo o papão dele, de tiozão ali do WhatsApp, do dia a dia, entende? Mas foi É tipo uma imersão cultural, né? É resultado de uma imersão cultural. Exato, né? Exato. Kaique, eu não sabia nem o que falar pra menina, sabe? Começou ali a chorar e falou, não, porque na minha casa também era assim, porque meu pai é igualzinho a esse cara. Acho que não tava num bom dia também, a colega. Aí eu falei, cara, você é muito foda, meu, pelo amor de Deus, né? Quem que tem 2 doutorados, né? Eu fiz um aqui e quase caiu todo o meu cabelo, né? Você é top, né? Enfim, mas é difícil, né? De você tomar uma bomba de sinceridade. Eu acho que é isso que acaba ferindo mais esse tipo de racismo sutil, de preconceito, nesse caso, sexismo sutil, porque o cara não tem intenção. Acaba sendo pior, entende? Do que uma coisa é você odiar a pessoa, o cara te xinga, Thiago, seu gordão. Aí eu fico com raiva dele, né? Fala, que idiota, né? Outra coisa, o cara falar com sinceridade, né? Fala, olha, acho que tá bem acima do peso, né? Deve ser horrível para sua saúde. Aí você fica chateado, né? Esse que é o. Aliás, escutei uma vez isso aí de uma médica, saí bem triste de lá, mas funcionou. Na época, eu comecei a fazer exercício e emagreci um montão. Aí agora a pandemia, né? A gente tem que ficar em isolamento, tem que comer bastante, né? Para cuidar da saúde mental. Enfim, acabou, né? Bom, então, quanto à natureza, né, do preconceito, um ponto importante a se denotar são os estereótipos de gênero, né? Aliás, na maioria das culturas existem fortes estereótipos relacionados a gênero, à aceitação de gênero. E um exemplo que eu falo, aí parece que aqui no Brasil não tem nada, né? Mas numa sala que eu acho que é majoritariamente de mulheres, é só eu perguntar, quem aqui numa entrevista de emprego já foi questionado sobre filhos, já foi questionado, você está grávida? Você quer ficar grávida? Nunca perguntaram para mim numa entrevista de emprego, você quer ter filhos? Você já teve filhos? Porque, aliás, uma vez perguntaram, eu falei, tenho. Você deve ser um pai tão fofo. A pessoa respondeu assim para mim, né? Agora, eu já escutei várias amigas minhas falando, não rolou o trampo porque eu tenho filho, não rolou porque eu falei que se pá, um dia eu quero ter, sabe aquela promoção que eu tanto lutei? Não rolou, né? Porque aqui a variável é muito clara. Aliás, os dados aqui no Brasil não mentem. 30% as 30% menos para exercer as mesmas funções que os homens, as mesmas, em cargos de chefia e liderança. As mulheres têm 6 vezes menos chances de serem promovidas a essas posições do que os homens, né? E não tentem me enganar que é o desempenho das mulheres que são inferiores, nada disso. Não é isso, né? Existe um estereótipo, uma série de estereótipos. E esses estereótipos, como eu disse aqui, em parte eles vão se formar pela socialização,
e também pela imersão na nossa cultura, tipo, parafraseando aqui o Kaique. Um exemplo, Kaique, pergunta aqui, já que eu estou te vendo aqui, o Kaique tá bonitão, hein, Kaique? O que está acontecendo com você? Deu uma melhorada. Deve estar fazendo sucesso com. Bom, eu pergunto, Kaique, uma propaganda de cerveja, o que tem que ter nela? Você pergunta para mim o que tem que ter ou o que eu vejo, por exemplo, propaganda de cerveja? Não, tá. O Kaique já problematiza demais a coisa, né? Você pergunta algo simples. Kaique, se eu ligar uma televisão agora e tiver passando uma propaganda de cerveja, como ela provavelmente vai ser? É sempre com os caras sentados, conversando, fazendo piadinha besta. Aí aparece uma mulher com uma cerveja e pá, dá pra ele. Aliás, eu estava dando uma aula de teoria da comunicação para uma outra turma ontem. Eu vou até mostrar o slide que eu fiz. Propaganda de cerveja é universal. Só tem mulheres pobres, que elas não têm dinheiro para comprar roupas, então elas estão quase nuas. Um outro ponto da propaganda de cerveja é sempre a mulher que está com cerveja, mas ela não bebe a cerveja, ela serve. É algo bem diferente, se você imaginar. Você tomar a cerveja e você servir a cerveja. Você, no seminu, Basicamente define o servindo público-alvo, né? algo... Oi? Basicamente já define o público-alvo. É um público-alvo tosco demais, né? Não dá só para falar, não, público masculino. Eu não me enquadro nessa categoria. Pelo amor de Deus, Verdade. comprar uma cerveja Verdade. por conta de uma porcaria de uma propaganda dessa, mas basicamente passa uma mensagem de subserviência, né? Se você cresce numa cultura que tem esses cartazes para todo lado, é uma coisa que se dá em nível implícito, né? Aquela ideia de que, bom, é o papel da mulher, né? Servir a cerveja. Um outro exemplo, Kaique, e sem problematizar demais, pelo amor de Deus. Não problematizar. Propaganda de produto de limpeza, Kaique. Como que é essa propaganda? Ah, também é sempre com mulher. Nossa, acho que eu nunca vi uma com homem. Mulher, isso, não tem com homem, é sempre mulher, e a mulher está como nessa propaganda? O estado Tá emocional sempre dela. assim. Feliz! Tá sempre feliz. Feliz! Feliz! Não sei quem que fica Gente, feliz limpando o caso, gente. sim! Sim! É como se fosse a realização, né? O platô. Tipo, olha essa camiseta! Saiu a mancha! Que ótimo! Gente, é horrível, é ridículo isso. É ridículo, né? E, de novo, é uma posição de subserviência. Aliás, se nós olharmos para os meios de comunicação de massa e como as mulheres são retratadas, geralmente é uma posição de subserviência ou uma posição de inutilidade, né? Sei lá, no filme do Homem-Aranha, por que a Mary Jane tem que ser a resgatada e não ela é o Homem-Aranha? Entendeu? Por que não é o Peter Parker que tá lá bobo, lá fudido? Entende isso? Claro, isso, né? Não é uma prerrogativa da cultura brasileira, né? É uma prerrogativa de várias culturas. Aliás, as culturas orientais, elas são ainda mais taxativas de gênero, dependendo do país que você está. A mulher não pode nem expor nem o olho para fora, se bem que agora, nesse período de Covid-19, é o melhor dos mundos, né? Você ficar ali cheio de burca, que vai te filtrar bastante. Mas é um ponto muito forte, né? Que vai se perpetrar com muita força. Consegui abrir aqui, só para ilustrar uma curiosidade. Aí eu abri a mesma página. Peraí. Deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Gente, no final da aula eu vou passar o número da minha conta. Estou precisando de fraldas e um computador novo também. Tá muito devagar o meu notebook. Se vocês puderem ajudar. Estou brincando, gente. Deixa eu compartilhar a tela. Acho que vocês já sabem como é, mas como eu estava com essa imagem aqui. Gente, olha a criatividade dos marqueteiros na hora de fazer propaganda de cerveja. A Skol, Skin, Brahma, Kaiser, Glacial, Malta,
Antártica, Spoiler, nunca ouvi falar, Itaipava, Devassa. O que essas mulheres elas têm em comum? Pouca roupa em posições sensuais, meio que de subserviência, e todas o quê? Ó a cervejinha aqui, ó, servindo, trazendo, servindo. E olha aqui a propaganda de produto de limpeza. Gente, eu não sei se alguém aqui já fez uma faxina alguma vez na vida. Eu já fiz algumas. Eu nunca fiquei com um sorriso desse aqui. Impossível, gente. Impossível. Deixa eu fechar de novo aqui para mim. É Pô, impossível faxina pra você ficar. fazer direito, você tem que fazer com ódio no coração. Tem que fazer com ódio. Eu morei sozinho há muito tempo, então ligava aquele hardcore mais pesado do mundo. Né? Saía show sujeira, né? Show! A roupa Exatamente. para bater Não, você aqui. fica pensando, meu, acabei de limpar isso ontem e já tá assim. Nossa, é Já! revoltante. Eu ficava puto, falava, meu, pra que eu vou arrumar a cama de novo se eu vou deitar nela daqui a pouco, né? Enfim, É. é mais ou menos por aí o lance. Bom, um ponto importante aqui, né? Outras variáveis sociais que vão se involucrar nesse processo. Por quê? Porque, da mesma forma que as atitudes em relação aos negros nos Estados Unidos mudaram, as atitudes em relação à mulher no mundo também mudaram. Se a gente imaginar o último século, houve uma aquisição de direitos significativos, como, por exemplo, o direito universal ao voto, a sair candidato, a trabalhar, etc. Claro que em alguns lugares, não, né? No Sudão do Sul, muito ruim, né? E aqui a gente pode fazer um comparativo. Os países ocidentais e democráticos, eles criaram instituições e direitos para as mulheres, e isso acabou se reverberando na atitude coletiva. Se nós imaginarmos a Islândia, por exemplo, que é o país com maior equidade de gênero, essa questão da contratação, por exemplo, como eu disse aqui, no Brasil tem muito essa questão do filho, porque o empregador ele pensa, cara, se eu contratar, a mulher ficar grávida, ferrou, vou ter que afastar ela um tempão, etc, etc. Na Islândia, como funciona? É 1 ano de licença maternidade e 1 ano de licença paternidade. Ou seja, aqui você quebrou na contratação, tanto faz. Se você contratar o homem e ele tiver filho, você vai afastar ele 1 ano. Se contratar a mulher, a mesma coisa. Entende? Então, aqui a gente já parte logo de cara. E, consequentemente, isso vai se reverberar nas práticas de maneira geral. As mulheres têm mais chance, aliás, os cargos políticos, elas chegam com mais facilidade na Islândia, as lideranças das grandes empresas, como, por exemplo, o papel de CEO, né? Enfim. Bom, então, na sequência, a gente pode falar que uma das fontes sociais do preconceito é a socialização. É a socialização, muitas vezes, unida com variáveis psicológicas individuais, como, por exemplo, perfis de personalidade autoritária. O que é um perfil de personalidade autoritária? São aquelas personalidades, geralmente, que estão mais inclinadas a favorecer um tipo de obediência em relação à autoridade. É aquele cara que, por exemplo, que lá no estudo do Milgram, com certeza, ele iria até o fim do choque, né? Esse tipo de pessoa, geralmente, ele tende a ser mais intolerante a grupos externos, né? E geralmente tende a atribuir que não é o próprio endogrupo. E ele tende a atribuir um status inferior, por assim dizer, a esses grupos dentro de uma lógica etnocentrista, né? Etnocentrista é uma palavra bonita para dizer que você acha o seu grupo, a sua cultura melhor. Isso não é exatamente, se a gente pensar desse ponto de vista automático, né, inconsciente, isso é algo que vai guardar uma relação profunda com viés de autosserviço. Lembra que a gente tratou do viés de autosserviço, que a gente tende a achar o nosso grupo, a nossa família mais top, e isso acaba se plasmando, sendo um vetor de preconceito. Um outro ponto interessante é a religião, né, e o preconceito. Aliás, esse foi até um tema essa semana. A Advocacia Geral da União aqui no Brasil pediu
para o STF rever se os crimes de homofobia não feriam a liberdade religiosa. Ou seja, a Advocacia Geral da União está dizendo, olha, liberdade religiosa é você poder discriminar as pessoas à vontade. Gente, enfim, eu não vou aqui questionar, mas é um retrocesso muito grande, né, do ponto de vista jurídico, a gente diminuir as relações a esse ponto. Né? Mas o fato geralmente, pode haver, em muitos casos, uma relação entre o nível de interação do indivíduo com a religião e o preconceito. Por exemplo, indivíduos que tendem a ser muito apegados com a sua denominação religiosa, eles tendem a expressar um maior preconceito racial e também sexismo do que os que não fazem parte de denominação alguma. Aliás, aqui a gente fala também do tipo de denominação. Por exemplo, se a gente imaginar a religião cristã por si só, aqueles que fazem parte de membros cristãos mais tradicionais e fundamentalistas, eles tendem a ser mais preconceituosos do que aqueles cristãos que fazem parte de grupos mais progressistas, mais jovens, sei lá, que nem tem aqui em Curitiba, eu acho, um que chama Bola de Neve, por exemplo, né? Tende a ser menos preconceituoso do que aquele que vai frequentar uma instituição mais fundamentalista, por assim dizer, né? Então, aqui, um outro ponto é a questão da conformidade. Lembra que a gente viu lá no Solomon Ash que a conformidade é ir em favor do grupo por conta daquele sentimento de aceitação. Se você está em um grupo onde o padrão preconceituoso é o padrão dominante, o indivíduo ele pode muitas vezes aceitar aquele tipo de conduta para se ajustar, para entrar em conformidade com o grupo. Contudo, se esse preconceito, enquanto atitude, se ele não for fortemente enraizado, a partir do momento que você tira essas contingências, tira esse grupo do redor dele, o preconceito tende também a ir. Né? Então, imagina, por exemplo, aqueles filmes lá da Sessão da Tarde, onde você tem ali aqueles jogadores de futebol, eles vão ser do futebol americano, e eles ficam, por exemplo, fazendo bullying com as minorias. Algumas pessoas podem, por exemplo, nesse cenário, né, para entrar em conformidade com esse grupo que tem maior status social, aceitar temporariamente essas condutas preconceituosas. Mas depois que você tira essas contingências, muitas vezes o indivíduo retorna ao comportamento e também às atitudes não preconceituosas. Então, aqui, eu posso dizer que o preconceito ele vai se associar a pelo menos 4 pontos, né, que a gente pode denotar. Primeiro, apoios institucionais. E quando eu falo de instituição, eu estou falando de governo, escola, revista, filmes. Aliás, se vocês tiveram em filosofia um autor chamado Louis Althusser, seria os aparelhos ideológicos e aparelhos repressivos do Estado. Então, imagine, por exemplo, a mídia. Existe algum tipo de misoginia? Existe algum teor sexista, racista na nossa mídia? Se nós olharmos para ela com olhares críticos, sim. Por exemplo, mais de 60% dos brasileiros são negros, mas menos de 5% dos atores são negros. Aliás, e esses 5%, quando em novelas, por exemplo, novelas da Rede Globo, eles vão muitas vezes interpretar papéis subalternos. Dificilmente vai ser o protagonista, geralmente o empregado, o bandido, o narcotraficante. Né? Esse é um exemplo de apoio institucional. Mas é grande essa história. Né? Então, por exemplo, governos, leis, por exemplo, que vão combater o crime de ódio, a criminalização, como foi, inclusive, da homofobia. São formas de você acabar com o preconceito, ou ao menos mitigar. Todas as nações, sobretudo nações ocidentais, que conseguiram reduzir significativamente o preconceito, tiveram ações significativas em todos esses níveis. Na escola, por exemplo, a criação em muitos países europeus, por exemplo, de disciplinas voltadas a valores étnicos, né? E a ética involucrada aqui. Bom, tem uma teoria
em psicologia social, que se chama a teoria do bode expiatório. Essa teoria ela diz o seguinte, que sempre quando um indivíduo ele vive um episódio de frustração, sobretudo um episódio de frustração que é reiterado, toda hora ele está frustrado, ele tende a desviar a culpa de si mesmo e atacar um outro indivíduo para se sentir melhor. Vou dar um exemplo. Nos Estados Unidos, depois da crise de 2008, os grupos de supremacistas brancos começaram a atacar mais as minorias étnicas, começaram a perseguir os mexicanos e bater nos mexicanos. Por quê? Aqui é a teoria do bode expiatório. Eles iam lá, perseguiam a pessoa e falavam, você está roubando o meu emprego, você é o responsável. Sim, né? Tem uma crise econômica global por conta de meia dúzia de bancos praticando fraude, e é claro, né, a culpa é do mexicano que foi lá trabalhar para ganhar $5 por dia. Aliás, eu vivenciei um episódio parecido, eu tive um aluno angolano, na Murici, não sei se vocês conhecem a nossa unidade lá na Murici, do curso de administração, e o cara foi trabalhar num desses fast food, tipo um Habib's. Eu não lembro o nome, mas tipo um Habib's, assim, né? E foi um grupo de jovens, mais ou menos 6 caras, e ficaram xingando ele de tudo quanto é nome, jogaram esfirra nele, falando que ele estava lá roubando o emprego dos brasileiros, que ele tinha que voltar para a terra dele. Enfim, a teoria do bode expiatório, ela vai dizer que o ataque em relação às minorias, nós buscarmos sempre um inimigo, é uma espécie de uma catarse para nós nos livrarmos de alguma forma daquele nível de frustração que se acumula. Então você não consegue trampo, você tá feio demais, ninguém quer ser seu amigo, etc, etc. Você começa a achar vilões. Um exemplo claro disso, e que foi brutalmente explorado durante a Segunda Guerra Mundial, foi a perseguição sistemática aos judeus. Mas aqui, o governo alemão, inclusive, dirigia uma propaganda, né? Haviam filmes, por exemplo, para falar que os judeus eram pessoas horríveis, né? Enfim, é a mesma coisa, né? A Alemanha tinha vários problemas, mas aí o partido apontava, são os judeus, né? E as pessoas, né, uma boa parte dos alemães não só aceitou, como apoiou esse tipo de perseguição, né? Então, aqui, a teoria basicamente vai entender que sempre que a frustração, o nível de frustração coletiva, como, por exemplo, o desemprego, ele se amplia, nós buscamos bodes expiatórios. Na nossa sociedade, a direita vai acusar a esquerda acusa a direita, quem não é nenhum dos dois vai acusar Deus, o Papa, enfim, mas nós sempre buscamos um bode expiatório, e geralmente ele já faz parte do grupo que é mais fragilizado dentro daquela sociedade. Ou seja, nós somos até covardes, né, na forma de buscar. Tem uma outra teoria em psicologia social, que é a teoria da identidade social. Essa teoria ela diz o seguinte, que nós vamos buscar construir a nossa identidade a partir do nosso sentimento de pertencimento. Ou seja, em que grupo eu estou, né? E a partir do momento que você... E a gente faz parte de vários grupos, né? De família, da faculdade aqui, do trampo, nossos amigos, né? E nós tendemos, a partir daí, a primeiro categorizar os diversos grupos, como, por exemplo, eu aqui, os amigos do professor Tiago, massa. Os amigos do Kaique, já menos massa, né? E também a fazer padrões comparativos. Esse também pode ser um vetor muito significativo do preconceito, principalmente quando a gente fala de atitudes fracas, né, de grupos que eu nem convivi, por exemplo, grupos de norte-coreanos. Eu só sei o que é norte-coreano pela televisão, nunca vi um norte-coreano na minha frente, enfim, e eu posso aqui, por conta dessa fragilidade, inclusive, em relação a esses contatos, me comparar de maneira muito superior e até deletério em relação a esse grupo, né? Então, existe uma espécie de um viés interno de favorecimento, ou seja, só do indivíduo fazer parte do meu grupo, eu já favoreço ele. Aliás, existem muitos estudos
Um estudo muito interessante feito pelo Bandura, chamado Robert Cave. Não sei se vocês já ouviram falar, mas basicamente ele levou uma galera, uma criançada para um acampamento, dividiu em 2 grupos e deu meio que uma instigada ali para eles competirem, e eles se tornaram 2 grupos muito coesos e hiper competitivos um com os outros, a ponto deles se agredirem muito, né? Ou seja, aqui não tinha laço familiar, não tinha sangue, não tinha nada. Você só categorizou eles em grupo e a partir desse momento já existe uma defesa daquele grupo em revelia do outro, né? Esse tipo de polarização a gente vê em tudo, né? Em partido político, em torcida organizada de futebol, em turminha da escola. Aliás, na minha época que eu digo há mais ou menos 2 anos atrás, né? Que eu saí da escola, tenho 18 hoje, não, então saí há muito pouco tempo. Mas na minha época, havia uma rivalidade entre escolas. Então tinha a minha escola, a Escola Paulista, e tinha uma outra escola, o Albino César, a gente não podia se trombar, né? Então você só via o uniforme, era tipo aquele filme Warriors, sabe? Aquela guerra de todos contra todos, e a única coisa que nos separava era a escola. Então você fazer parte da escola 1, você já era enquadrado em um grupo, e da escola 2 em outro grupo. E eram cenas terríveis de violência, gente. Em uma, tem até um episódio engraçado. Na verdade, não é engraçado contar isso, mas enfim, tava tendo uma briga dessa entre escolas, e um aluno de uma outra escola, ele estava andando com um cachorro na mão, e ele ficou ali desesperado na briga, não sabia o que fazer, ele jogou o cachorro na galera. Foi literalmente uma cachorrada. Enfim, gente. O pessoal estava falando comigo aqui, mas tem briga na sala, não são nada sensíveis. Tem briga na sala, Kaique? Tô vendo aqui, ó, tá remetente desconhecido. Quem mandou? Tem briga aí na sala aí, colegas? Ó, mas quando tem briga na sala, não tem sensíveis. Olha aqui, ó. Tá, é a denúncia aqui, hein, Kaique? Ah, foi eu que mandei. Denúncia. Bom, a Janaína depois que explica. Mas, Janaína, o Kaique é assim mesmo, viu? Ele se faz de sensível, mas na verdade ele acaba explorando as pessoas. É uma pessoa que tem um coração amargo, né? Coração peludo. Brincadeira, Kaique. Então, aqui as nossas 2 teorias. Teoria a frustração como um vetor do preconceito, e aqui entra a teoria do bode expiatório, e a teoria da identidade social, né? Que nós tendemos a maximizar o nosso grupo, nosso endogrupo, em revelia dos outros grupos. Claro que esse tipo de categorização ela é espontânea, você nem fica pensando muito, quem é o norte-coreano? Você só faz, né? Como eu fiz aqui no começo aqui com o Kaique. Perguntei pato, falou amarelo. Perguntei isso. Ou seja, aqui não é uma categorização consciente, né? Sistemática. E ele vai se dar, sobretudo, nas semelhanças e diferenças percebidas. Aliás, aqui eu posso falar de algo que na biologia vai se chamar homofilia. Vocês já ouviram já aquele papo que os opostos se atraem? Quando nós falamos do ponto de vista social, inclusive romântico, né? Aliás, nas aulas que vêm, nas próximas aulas, nós vamos falar de coisas nesse sentido. Não se aplica. Na verdade, nós, seres humanos, gostamos de pessoas parecidas conosco, né? É o efeito da homofilia. Então, quem anda de preto é roqueiro, gosta de andar de preto, ser roqueiro. Quem é assim, assado, né? É o que nós chamamos de efeito da homogeneidade do grupo interno. Nesse caso, dependendo do grupo que nós aqui fomentamos, pode haver, por parte do indivíduo, uma percepção distorcida do efeito da homogeneidade dos grupos externos. Então, isso acontece muito nos Estados Unidos, entre republicanos e democratas. Então, por exemplo, eu sou republicano. Aí o Kaique vem e fala, tá vindo aí um cara que é democrata.
Aí eu já imagino, já falo, putz, se ele é democrata, ele é petralha, ele é isso, ele é aquilo. Eu já vou formando uma visão com a ilusão de que todos os democratas são iguais. Mas, na verdade, eles não são. Né? Esse é um ponto importante a se destacar. Aliás, nos Estados Unidos, isso é tão forte. Houve uma pesquisa de psicólogos sociais sobre o Tinder. Muitos casos, o match, né, do Tinder, ele deu certo, as pessoas se encontraram, mas não rolou por conta dessa discrepância política. Um era democrata, um era republicano. Aí eles bolando ideia, falava disso, já acabou, né? Porque aqui, por mais que existam vários interesses, por mais que existam várias variáveis, né, que juntaram aqueles indivíduos, o preconceito, né, e as variáveis cognitivas aqui involucradas, aversivas, elas são tão fortes que elas se tornam dominantes a ponto do negócio não rolar, né? É assim que é. Bom, agora um ponto importante. Quais são as consequências do preconceito? O primeiro ponto a se destacar é que o preconceito ele tende a se auto-perpetuar. O que eu quero dizer com isso? Não só a sociedade vai replicar o preconceito, mas o próprio indivíduo muitas vezes aceita o status que lhe é atribuído. Eu vou dar um exemplo. Eu fiz, alguns anos atrás, uma atividade aqui com a Uniandrade, uma atividade social, enfim, levamos música, várias coisas para os caras e tal, e veio uma molecada falar comigo no final, falar, professor Thiago, você é um cara da hora mesmo, e precisa disso, né, de você trazer aqui música, cultura, esporte aqui pra gente, porque se isso não acontecer, aí a gente fica só na droga, né, a gente fica só roubando, a gente vai pro lado negativo. Aí eu parei e pensei, opa, peraí, o cara, ele já se enxerga de alguma forma propenso a um comportamento negativo e ele enxerga que precisa ter um São Sebastião, tipo um professor Tiago, para resgatar ele desse tipo de inclinação, né? Isso leva, como levou lá, eu disse no começo da aula, lá no caso de Winston Parva, o preconceito a se perpetuar. Aliás, o preconceito ele vai se perpetuar em diversas práticas do dia a dia. Uma que eu dou, vocês vão falar, tá, Thiago, nem é nada isso aí. Mas se a gente comparar com os outros países, é muito forte. Elevador de serviço. Elevador de serviço. Gente, não existe em lugar nenhum do planeta dois tipos de elevadores. Um elevador para os empregados domésticos e outro elevador. Isso não existe. Isso é uma herança do preconceito colonial, sabe? Daquele negócio de você ter a casa grande, de você ter lá 10 funcionários, uma fulana lá para limpar sua unha, outra para não sei o que e tal. Aliás, eu tive uma aluna que ela disse uma vez que ela foi mandada embora do emprego porque ela foi trabalhar na casa da família e tal, e ela pegou o elevador normal, porque o de serviço estava demorando muito. Alguém viu, denunciou. Gente, na boa, na moral mesmo, tudo bem, eu respeito. Eu tento dar uma de Daryl Davis aqui, eu respeito até quem é idiota e preconceituoso, mas numa boa, gente, a pessoa ela é digna o bastante de entrar na sua casa, de limpar as fraldas do seu filho, de fazer a sua comida, sabe, de fazer todas as coisas que você não tem a pachorra de fazer, mas ela não é digna de pegar o elevador com você. Gente, na boa, né? É um ponto a se pensar, né? É inaceitável que no século XXI isso seja uma justificativa para colocar um funcionário na rua, né? É injustificável, né? E esse é um exemplo de como o preconceito ele se perpetua, porque é um preconceito que você nem pensa, né? Aliás, eu já vi isso também aqui em Curitiba, no fórum. Tem também um elevador de serviço. Uma vez eu vi lá uma menina da faxina dentro e tinha um advogado, aliás, não era nem um advogado, era um estagiário, gente, sério mesmo. E o cara quis se crescer, falando, você não pode pegar esse elevador é só para os servidores jurídicos, não sei o que e tal. Aí esse dia eu me irritei, falei, cara, na boa, vai descobrir
quais são os princípios da dignidade da pessoa humana, e depois você vai lá fazer o seu cursinho de direito, sabe? Depois você vai lá fazer esse cursinho enfim, esse cursinho aí, né, que todo mundo faz, né, e sai se achando o desembargador, né, no primeiro dia. Bom, então aqui eu posso dizer, inclusive, que é um efeito explicável pela psicologia social do grupo outsider, né, do grupo que está sendo alvo do estigma, ele passar de maneira inconsciente a assumir uma postura de acordo com a expectativa de quem está taxando, né? Enfim, um exemplo aqui é só a gente olhar para as nossas periferias. Imagina você está morando, sei lá, na Rocinha, lá no Rio de Janeiro. Né? Você é aquele clássico lá da Rocinha. E todo dia bate alguém na sua casa. Tem pó, cocaína, sei lá o quê? Não, não tem. Aí no dia seguinte, aí no outro, aí no outro, aí no outro, aí no outro. Aí chega um dia e você fala, cara, eu vou virar traficante, né? Tá todo mundo batendo aí, é negócio, né? Eu me identifico com isso. Essa foi, por exemplo, a realidade que eles viram lá, como eu disse no começo da aula, em Winston Parva. Aquela região 3, que era a região discriminada, etc, etc. As crianças que cresceram naquele lugar, elas assumiram isso. Elas foram chamadas tanto tempo de delinquente, etc, etc. Chegou um louco e falou, tá bom, eu sou mesmo. Só que agora eu vou tacar a cena do louco, né, em todo mundo. Enfim, e aqui a gente pode falar, inclusive, de uma subtipagem. Então, por exemplo, contra moradores de favela, existe um estigma, mas você vai ter aquela discussão, tipo, mas fulano lá virou juiz lá, né? Mas é a exceção. Ou seja, aqui você não deixa de entender aquele grupo como suscetível a condutas negativas, né? Você cria... Não, esse é uma exceção. Aliás, um outro ponto importante. Há as ameaças, né, de preconceito, principalmente as que vão se basear em estereótipos de gênero, raça, tendem a dificultar, tendem a diminuir o desempenho em atividades avaliativas. Em uma entrevista de emprego, por exemplo, uma mulher que já é ciente da condição que aquela vaga é menos favorável a ela, só pelo fato dela ser mulher, isso tende a gerar, de algum nível, uma sobrecarga cognitiva, e isso pode atrapalhar o desempenho dela nesse tipo de atividade. Aliás, são muitas, né, as consequências do preconceito, foge até do escopo dessa aula a gente listar todas, mas o preconceito basicamente vai influenciar as suas capacidades, as suas possibilidades no que diz respeito ao estabelecimento de laços sociais, a aquisição de empregos, inclusive a própria saúde, não só física, mas como a saúde mental. Eu escrevi um subcapítulo de um livro com a professora Evelise Galvão, onde nós fizemos uma série de dados quantitativos dos Estados Unidos e nós percebemos o seguinte, que os estados americanos mais racistas eram a proporção de negros que cometia suicídio era muito mais alto. Aliás, do ponto de vista estatístico, 30% dos suicídios de negros americanos se explicavam por essa variável, pela variável racismo. Ou seja, você vive num cenário que é tão aversivo, que é tão trash em relação à sua etnia, que o indivíduo ele pode muitas vezes achar que o suicídio é a melhor saída, né? Aliás, algo que vai bem dentro, talvez, da teoria do Durkheim, né? Que o suicídio estaria relacionado ao volume e também à qualidade dos laços sociais, né? A solidariedade orgânica. Bom, aqui uma pergunta. Os estereótipos, eles influenciam o julgamento dos indivíduos? E a resposta absoluta é sim, né? Nós tendemos a avaliar positivamente aqueles indivíduos que têm estereótipos positivos, né, em relação a algo, como, por exemplo, o Kaique falou do japonês no começo da aula, que tem olho puxado. Mas na escola, eu lembro que sempre que tinha um japonês,
tinha um estereótipo positivo. Ah, esse é o inteligente, esse é o CDF, esse é o crânio, né? Mas também nós tendemos a avaliar negativamente quando o estereótipo em questão é negativo. E um exemplo aqui são as abordagens policiais, como eu bem disse. Quando você se enquadra em um grupo, né, outsider, um grupo que é alvo do estereótipo, a possibilidade de você ser abordado pela polícia, não só ser abordado, mas também sofrer algum tipo de violência, é muito mais elevada do que se você faz parte de um grupo que é estereotipado de maneira positiva ou que não é estereotipado de maneira geral. Então, aqui os estereótipos eles vão afetar tanto as nossas ideias que nós concebemos, quanto as nossas percepções sobre o mesmo fenômeno. E aqui eu dei como exemplo o caso do RH, né? Você tem uma foto de um branco e do negro correndo, igualzinho, mas o estereótipo ele vai falar mais alto, né? Aqui no Brasil, né, que o estereótipo é negativo em relação aos negros, vai entender que o negro correndo é o negro fugindo da polícia e o branco correndo é o branco fazendo esporte, é o branco ali curtindo o tempo ocioso dele. Bom, e aqui é um último ponto. Nós tendemos a avaliar as outras pessoas de maneira mais negativa, principalmente quando o comportamento dela vai contra as nossas cognições, a nossa moral e aos nossos estereótipos, né? Por exemplo, como aconteceu na França, um membro do Estado Islâmico decapitou um professor, né? Isso viola o sistema de valores da maioria das pessoas, e com os franceses não é diferente, e como consequência, num período recente, aumentou muito de maneira negativa a percepção dos franceses em relação aos muçulmanos, né? Gente, caramba, eu falei muito, hein, Kaique? Tô até cansado, secou aqui a garganta. Tomara que não seja nem diabetes e nem Covid, né? Que são duas coisas que deixam a gente com a boca seca. Gente, então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Vamos lá. Gente, então hoje nós respondemos aí basicamente quatro perguntas, quatro questões em relação ao preconceito. Primeiro, qual é a natureza do preconceito? Basicamente, é um tipo de cognição, é um tipo de esquema cognitivo em relação ao diferente, né? E aqui eu dei vários exemplos, né? Religião, peso, idade, mas na nossa sociedade vai se destacar, sobretudo, raça e gênero, né? Racismo e sexismo. Quais são as fontes sociais? E aqui nós discutimos várias, né? Que vai desde a socialização até a ideia de frustração que vai se involucrar, a ideia que vai se involucrar na forma de um bode expiatório, também o nosso viés de grupo. Qual é a fonte cognitiva do preconceito? Basicamente tem a ver como nós organizamos os nossos pensamentos. Nós organizamos na forma de atalhos mentais, né? Ou seja, nós estabelecemos estereótipos, esquemas de como funciona o mundo. E esses esquemas vão afetar a forma como nós percebemos o mundo. E quais são as consequências? As consequências elas são deletérias em todos os níveis, tanto no nível social, atrapalhando os contatos que podem se estabelecer, tanto do ponto de vista econômico e também do ponto de vista da saúde, não apenas física, mas mental. Aliás, existem muitos estudos que mostram, por exemplo, que o preconceito vai afetar na forma como os profissionais vão receber, os profissionais de saúde vão ofertar cuidados, né? Um exemplo interessante, nos Estados Unidos, em um parto normal, quando a mãe é negra e o médico é negro, a probabilidade de haver a morte da criança ali no parto, ela é 3 vezes menor do que quando o médico é branco. Claro que a gente não conhece exatamente os mecanismos que estão aqui involucrados, mas indubitável existe, sim, né, o estigma dentro dessa questão, e ela está afetando, né, o comportamento dos médicos de maneira geral. Gente, se está tudo bem, se está tudo numa boa,
eu vou ler a nossa questão de frequência. E lembrando que para essa questão não existe certo ou errado. A única coisa que existe é a opinião de vocês. E aqui, de novo, gente, o nosso Daryl Davis. Aliás, gente, olha que inusitado. Nessa fotografia, ele está cumprimentando um grão-mestre da Ku Klux Klan, né, a instituição mais racista do planeta, e a Ku Klux Klan está dando um diploma para ele, para o Daryl Davis, de amigo da Ku Klux Klan, né, de uma pessoa amiga da comunidade, que faz bem para a comunidade. É algo que eu deixo, né? Talvez o melhor caminho para nós mitigarmos o preconceito na sociedade não é exatamente o da violência, não é exatamente o do ódio, mas talvez seja o amor e a compreensão. A partir, como no caso do critério raça, por exemplo, do ponto de vista da biologia, não existem várias raças humanas, a raça negra, a raça... Não, as diferenças genéticas, é mais fácil, por exemplo, um branco ser geneticamente semelhante com um negro, um oriental, do que com outro branco, né? Nós estamos falando, sobretudo, de diferenças epigenéticas e muito superficiais, né? É aquela ideia da caveira. Por dentro, todos nós somos uma caveira, idênticos, né? Então, um ponto importante para nós quebrarmos o ciclo do preconceito é conhecer os outros grupos, é conhecer os outros indivíduos e formar esquemas cognitivos mais realistas e mais saudáveis. Eu acho que o nosso Daryl Davis, ele deu uma lição, ele está fazendo um trabalho pedagógico e psicológico que poucas pessoas se atreveriam, né? Porque imagina, gente, você encarar frente a frente um racista, uma pessoa que está falando que te odeia, e você tentar ser legal ainda com esse cara, e você conseguir, né, mudar a forma como ele pensa, mudar o comportamento dele e resgatar, né, ele de uma vida do ódio. Esse tipo de atitude, gente, me deixa muito esperançoso e muito orgulhoso também de ser humano, né? Me faz ter, de novo, aí uma fé na humanidade. Então vamos lá, gente. O preconceito ele representa um tipo de atitude, ok? É uma atitude valorativa, enquanto que a discriminação representa um comportamento. Tomados em conjunto, ou seja, atitudes e comportamento, ambos representam temas relevantes para a psicologia social comunitária. Aliás, temas centrais. Então, nesse sentido, assinale a alternativa que vai mais ao favor de sua opinião. Alternativa A. O viés de autosserviço é um dos fatores explicativos da razão pela qual consideramos nosso grupo superior aos demais. Ou seja, nós, de alguma forma, somos inclinados a enxergar o melhor da gente, e se a gente faz parte de um grupo, a gente não quer fazer parte do grupo mais tosco. Então, a gente tende a achar o nosso grupo melhor, e geralmente, e muitas vezes, se dá em revelia de outros grupos. B. Em nossa sociedade, os bodes expiatórios geralmente fazem parte dos grupos mais fragilizados. Aqui eu me lembro, por exemplo, de 20 anos atrás, quando aqueles jovens em Brasília tacaram fogo no índio, ou das agressões que os transexuais sofrem todos os dias, ou dos ataques que os imigrantes mexicanos sofrem nos Estados Unidos, ou do que aconteceu com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Os grupos mais fragilizados, ao que parece, eles se tornam bodes não só de interesses escusos, mas também das frustrações que estão involucradas no seio das sociedades humanas. C. O preconceito afeta como os indivíduos enxergam a si mesmos. Como eu disse aqui, gente, aquele negócio de profecia autorrealizadora, né? Como lá em Winston Parva, quem era da Zona 3 acabava se vendo mesmo como inferior, e isso acontece, né, com a maioria dos grupos que são alvos de estereótipos negativos. D. Os estereótipos podem afetar nossas ideias, valores e percepções, como é o caso de alguém, por exemplo, que é criado lá na Ku Klux Klan. Qual é a ideia, valor e percepção que ele tem em relação à própria raça ou em relação a outros indivíduos? Obviamente, é fortemente influenciado por esse cabedal de estereótipos. E acredito que o racismo e o sexismo são as piores formas de preconceito no presente. Na sociedade brasileira, ao que parece, tanto o racismo como o sexismo vai afetar
uma série de pontos. Vai afetar os laços que o indivíduo pode fazer, as chances profissionais que ele vai ter, inclusive até as probabilidades de saúde, não só física, como também saúde mental. F. Os estereótipos representam simplificações generalistas, esquemáticas e que nem sempre são ruins. Como eu disse aqui, os japoneses são muito inteligentes. Isso é um estereótipo, é uma simplificação generalista esquemática que pode ou não estar certa, aliás, ela tende a estar errada pelo excesso de generalização, e nesse caso não é ruim, mas ele pode também ser ruim. E eu dei vários exemplos aqui de quando é ruim, né? E G, acredito que no presente o preconceito sutil é mais dominante que o preconceito explícito. Na nossa sociedade, eu não tenho dúvida. Eu nunca vi ninguém vestido de Ku Klux Klan saudando na rua, pessoalmente, né? Eu só vejo na televisão. Agora, atitudes sutis de preconceito eu vejo todos os dias, contra homossexuais, contra negros, contra mulheres, contra idosos, contra indivíduos que pensam diferente, contra indivíduos que fazem parte de denominações religiosas que não as dominantes da nossa sociedade, como, por exemplo, aquelas de matizes africanas. Enfim, geralmente um preconceito sutil, né, mas que tem consequências reais em relação à vida das pessoas. Raça Negra, só se for a banda Raça Negra. Legal, é verdade. Janaína, muito legal a aula. Obrigado, Janaína. Só fortalece, Kaique. Gente, então vamos ficando por aqui. Agradeço imensamente a atenção dos demais. Eu curto muito essa turma, apesar da gente não se conhecer, não estar naquele juntos e shalom now, né? Sintam-se abraçados. Eu curto muito vocês. Desejo para vocês aí uma semana maravilhosa, com muito conhecimento, com muita sabedoria, com muito estudo, com muitas realizações positivas para os amigos e também para a nossa família, que é o nosso principal bem, né? Enfim, gente, e fica aí a dica, sobretudo a dica ética, né? O preconceito existe, e o nosso dever ético, né, principalmente mexendo com as cognições das pessoas, é mitigá-lo de toda forma possível. Só em uma sociedade livre de preconceitos nós vamos encontrar o platô da realização humana. Enquanto nós estivermos presos nas algemas do preconceito, nós seremos uma sociedade medíocre, né? Vamos tentar ser mais do que isso. Então, eu vou ficando por aqui. De novo, eu reforço o meu lance da pesquisa. Eu sei que eu estou chato com isso. Passei aqui para vocês. Se puderem me ajudar, guardar chuvinha de chocolate para todo mundo. Miguel Kruger, obrigado. Rosa Kruger, obrigado. Kaique, turma inteira, gente. Paz, fé, foco, força, enfim, tudo que de bom para vocês. Gente, beijão do gordo. Paz. Tamo junto. Nós.